Santidade e paz, meu povo santo, Pod Online, episódio 61. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está na vibe do momento, né? Que está em voga, que está em destaque, que é o conclave, né? O conclave que se iniciou ontem na Igreja Católica e hoje nós vamos esmiuçar esse tema com o nosso convidado, com o professor Werton Costa. Ele que é diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil, é professor da UESP, né, de Geografia, da nossa Universidade Estadual, estudioso, conhecedor da doutrina católica, católico, também é historiador, além de geógrafo, é historiador, bacharel, direito, casado com a Niovânia, certo? E pai das Marias, Maria Clara e Maria Eduarda. Professor Werton, seja bem-vindo ao Santo Pod. Eu só tenho a agradecer o convite. Eu confesso que eu estava namorando o Santo Pod, curtindo, acompanhando as entrevistas, tá entendendo? Fortalecendo a minha fé, né? Fortalecendo a caminhada da nossa igreja, sempre com entrevistas muito inteligentes, muito instigantes, que fortalecem a nossa espiritualidade, tá entendendo? Que são inspiradoras, né? E o que é mais importante, testemunhos valiosos que vocês têm compartilhado com a comunidade católica. Muito bem, professor. Mais uma vez, obrigado. A gente está lá mexendo nas nossas redes sociais, o senhor está lá sempre ativo, fazendo algum comentário, então a gente também fica muito feliz por estar recebendo o senhor aqui hoje. E esse vai ser apenas um dos vários momentos que nós podemos ter aí nessa caminhada, certo? Então, já adentrando no tema, né, que é o conclave. Recentemente, o Papa Francisco faleceu, e aí na Igreja Católica, para a escolha, né, de um novo Papa, existe esse processo do conclave. E aí, nós gostaríamos de saber do senhor o que é o conclave, né? Muitos que estão assistindo ou que irão assistir não conhecem, não sabem o que é. Esse, inclusive, foi até um tema que o Cleison sugeriu para a gente, né? Para a gente ter. Ele também tem algumas dúvidas e vai conversar também sobre elas aqui com a gente. E no mais, o que é o conclave e a finalidade dele, né, para a Igreja Católica em si, um pouco da história. Excelente pergunta, né? Primeiro, você falou a palavra história, né? E a nossa igreja é uma igreja que tem uma história, e uma história muito bonita, desde os primeiros cristãos, de suas lutas, dos nossos mártires, do fortalecimento da igreja, do primeiro bispo, né? De todos os ritos e doutrinas dos nossos doutores. Então, quando a gente situa o conclave, a gente vai situar essa construção normativa, essa instituição, dentro de um conjunto de outras tradições antiquíssimas, porque nós estamos falando da Santa Sé, que tem uma história mais que milenar. Embora o conclave não seja uma das instituições mais antigas, porque ela data ali do século XIII, né? Existem outras instituições mais antigas, mas ela é uma instituição que marca um ponto de inflexão, um ponto de mudança muito importante, que mostra um instrumento participativo, um instrumento transparente para a eleição do sumo pontífice, para a sucessão do bispo de Roma, o sucessor de Pedro. Então você já percebe que o conclave, ele é uma reunião, é um colegiado, né, de cardeais, né, que são escolhidos com o propósito de escolher um novo Papa, de fazer a sucessão de um novo Papa. Mas a palavra é muito interessante. Como a nossa igreja ela tem uma matriz, vamos dizer assim, romana, né, no latim, boa parte das expressões das instituições são nomeadas com o latim antigo, a língua de Roma. E conclave, olha lá, tem uma raiz etimológica.
do latim conclave, que significa conchave, ou seja, quer dizer que esses religiosos, estes cardeais, eles precisam estar em um ambiente fechado, eles precisam estar em um ambiente privado para, no momento, né, de iluminação, no momento de imersão na sua fé, naquela concentração, eles possam fazer a escolha da melhor maneira possível, né? Da maneira mais tranquila possível, sem interferência. Então, o conclave é uma reunião fechada e um instrumento importante, porque ele dá voz a vários setores da igreja, a vários cardeais representativos, como já diz o nome católico, da universalidade da nossa igreja no mundo, da sua presença geográfica no mundo. Bem, professor, aí dentro desse ponto que o senhor falou, que os cardeais se reúnem fazem ali meio que uma clausura, né, para poder se concentrar, para poder analisar direitinho os pontos em que eles vão definir o novo Papa. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são as regras básicas que regem essa votação, toda essa escolha que os cardeais usam, as regras principais ali que eles usam, e que o senhor explicasse para a gente também o ritual, como é que acontece. Após essa reunião dos cardeais, sobre o que eles debatem, quais são os pontos que eles colocam lá na mesa para poder fazer essa escolha do novo Papa. Olha, na verdade nós temos o conclave, ele é regido pelo direito canônico, né? Existem regras estabelecidas desde o século XIII, regras muito rígidas, e que colocam um certo protocolo a ser cumprido. Vamos relembrar um pouco o conclave, por exemplo, que levou, né, ao comando da Igreja de Roma, da nossa Igreja, o falecido Papa Francisco. Se vocês lembrarem bem, no primeiro momento, aqueles cardeais eleitos, né, de diferentes ordens cardenalícias, né, que cada um tem um voto, eles são eleitos e eles vão fazer um juramento. Tem esse momento do juramento para seguir as regras do conclave. E eles são isolados, ou seja, não há acesso à comunicação exterior, para que eles possam ter aquele momento de concentração, aquele momento de reflexão. A votação para a escolha do novo Papa, ela precisa obter o percentual de 2/3 de maioria. Então, podem ser feitas tantas votações quanto forem necessárias até fechar essa maioria. Então, é necessário construir esse consenso dentro da cúria, dentro da cúpula, para se chegar à escolha do novo Sumo Pontífice. E aí, aquele processo que todo mundo conhece, né? Aqui nós vamos comentar detalhadamente. Para quem está fora da Capela Sistina, quem está fora do processo, do âmago do processo, a visualização do ritual, que é quando ali da Capela Sistina emerge a fumaça, né? Então tem um simbolismo famoso da fumaça branca, da fumaça negra, né? E isso sinaliza o processo de escolha ou não do Papa, da construção do consenso ou não. Uma vez que a fumaça é favorável, que é a famosa fumaça branca, que há a proclamação do Habemus Papam, né? Aí, com a eleição, vocês sabem que o Papa eleito, ele, que é representado pela fumaça branca, ele recebe aquela coroação inicial, que é a famosa tiara papal. É aquele momento, se a gente lembrar muito bem, né, na eleição do Francisco, belíssima eleição, foi um conclave marcado por muita emoção, porque a gente já estava tocado, né? Tocado pela renúncia do Bento XVI, um grande doutrinador, um grande doutor da igreja, e que ele fez o seu primeiro discurso. Naquele primeiro discurso, e a gente sabe como o pontificado de Francisco, esses 12 anos foram marcantes, né, na vida de nós católicos. Ali ele já disse tudo, já disse a que veio, e de fato foi aquilo que foi cumprido durante a sua gestão no Vaticano, né? Então aí, claro que esse é o ritual clássico, né, do processo de clausura
do processo de votação, naquele ambiente maravilhoso. Você, católico que está nos acompanhando, já deve ter ouvido falar da Capela Sistina. Aí é um ambiente de profunda meditação, é um ambiente ornado com imagens belíssimas dos santos, que tem toda uma história na igreja, a igreja que foi patrona de artes, patrona de cultura, patrona de ciência, a igreja que foi a grande promotora do desenvolvimento no mundo europeu e fora dele. Muito bem. E aí, a gente conversando aqui, eles já estão lá trancados, na clausura. Sabe? A gente acompanhando aí os noticiários, enfim, eles já estão lá em clausura, todos os cardeais já chegaram. Eu não lembro, não consigo precisar a quantidade, mas são 160, 170. Enfim, a gente vai colocar também aqui essa informação, mas eles já estão lá, né? E aí, como o senhor bem falou, né? São os cardeais. Antes do Papa, né, do título em si, são os que estão imediatamente abaixo, né? Nessa Na hierarquia. hierarquia. E aí, o Papa escolhe os cardeais, né? Inclusive, tem os cardeais aqui também do Brasil, que estão lá na votação. E, enfim. E aí o senhor falou, eu queria chegar nesse ponto, né, para contextualizar. O senhor falou também de Bento XVI, que renunciou. E aí nós tivemos o Papa Francisco. Logicamente que Deus tem uma missão para cada um, né? Nenhum mandato, digamos assim, do Papa deve ser ou é igual ao anterior, cada um tem a sua particularidade, segundo o que Deus fala para ele, de acordo também com o momento da sociedade, do mundo. Mas a gente percebe que Bento XVI era mais conservador, estudioso, conservador na postura, e o Papa Francisco, ele era mais progressista, assim, mais liberal, mais povão, né? O que também, lógico, tem a ver com o próprio nome dele, né? Francisco, e isso também fez com que ele entrasse nas graças do povo, né? De ser muito solícito, muito presente. E aí a pergunta: os cardeais, e aí eu não sei se tem algum lugar, e também acho que vai mais pelo que a gente estuda, pelo que o senhor já sabe do assunto. Os cardeais que estão lá agora, votando, conversando, orando, discutindo, será que eles pensam assim, não, vamos escolher um papa mais na linha do Francisco, mais do Bento XVI? Como é que essas alas conservadoras e progressistas, como é que elas conseguem se unir para definir o papa? A linha, né, do papa. Excelente pergunta, né? Na verdade, a gente sabe que o Papa Francisco, ele promoveu algumas alterações na chamada geografia, né, dos novos cardeais, né, dando maior representatividade, principalmente continental. Até 2013, a gente tinha uma concentração esmagadora de cardeais da Europa. Então, hoje nós temos uma representação maior da América do Norte, da América Latina, África e mesmo da Ásia-Pacífico. Isso é muito importante porque mostra a capilaridade da Igreja Católica em espaços continentais onde a gente não tinha uma tradição tão forte. A gente vê um crescimento muito grande de novas conversões na Ásia, né, mostrando o vigor, a atualidade, né, aí a força do Espírito Santo nesses pregadores, nesses evangelizadores. Mas a questão do critério, ele é muito importante, né? Vamos colocar um fato aqui que vou fazer um desafio para vocês, eu vou provocar vocês dois. Vamos supor que vocês tivessem a graça de serem dois cardeais, e nesse momento, na Capela Sistina, vocês estão em oração, porque vocês precisam estar imersos na fé, no seu conhecimento da doutrina, na sua responsabilidade, né, enquanto sacerdotes, né, do catolicismo. Então, qual seria o critério fundamental
para a gente pensar quem seria o nosso padre maior, o nosso sumo pontífice. Provavelmente o critério é a fé profunda. Acho que é o primeiro critério. Que seja uma pessoa envolvida com o mundo de Deus, com a cidade de Deus, em comunhão com a cidade dos homens, trazendo a cidade dos homens, como dizia Santo Agostinho, para o reino de Deus. E que tenha uma profunda liderança espiritual, seja aquele padre, aquele bispo, aquele cardeal, que no seu trabalho missionário, né, exerça, no seu trabalho pastoral, exerça esse trabalho de trazer a comunidade para a messe, de trazer a comunidade para as ações da igreja, ações evangelizadoras. Além disso, é muito importante computar que nós estamos diante da escolha de quem vai reger a Igreja Católica no mundo inteiro. Então, nós temos o quê? O perfil de um administrador. É um gestor. Ele não tem que ter apenas a liderança espiritual, tem que ter a experiência pastoral, mas ele tem que ter também a experiência administrativa. Afinal, é o chefe da Igreja Católica, mas também é um chefe de Estado. O Vaticano é um Estado que tem assento em várias instâncias internacionais. A voz do Papa é de uma liderança religiosa, institucional e política. Então, isso tem que ser considerado, essa capacidade administrativa. Ele vai gerenciar um amplo ativo de bens, né, de um nome muito forte da Igreja Católica, uma franquia muito forte de expressão global. A responsabilidade é muito grande. E, claro, nós vivemos em um mundo mutatis mutandi, um mundo que está constantemente em transformação, que está constantemente desafiando a igreja. A nossa igreja é antiquíssima, a nossa igreja é a primeira, é a mãe de todas. Então, quando a Igreja Católica nasceu, o mundo era um. Quantas transformações tecnológicas, culturais o mundo passou e a Igreja de Pedro está viva, está cheia de jovens, está cheia de pessoas dispostas a levar a palavra de Deus adiante. Então, esse novo bispo de Roma, esse sucessor de Pedro, ele tem que ter a capacidade de lidar com os problemas globais. E eles são muitos, né, meus amigos? Então, imagine a responsabilidade se vocês fossem cardeais. É uma responsabilidade muito grande. E como esses problemas, eles têm uma dimensão global, que eles vão além do mundo escatológico, além do mundo espiritual. Eles têm uma dimensão material, eles têm uma dimensão política. O nosso bispo de Roma tem que ter também habilidade diplomática. Observe, eu vou resgatar aqui o nosso santo. Eu considero o Papa mais diplomático da história recente, João Paulo II. Um homem com extrema, além da sua santidade, extrema habilidade política, que viveu num contexto extremamente nebuloso, viscoso, de disputas ideológicas globais, de ameaça até de uma terceira guerra. E veja a diplomacia de João Paulo, como ele foi corajoso, né? Assim como foi Bento XVI, no seu curto pontificado, um grande doutrinador, e Francisco, que a gente vai comentar sobre o legado do Francisco, que foi, assim, um ponto de inflexão, né? Eu vou usar uma palavra, foi disruptivo, foi algo extremamente novo na história da igreja. E, claro, o que é que nós podemos esperar do nosso Santo Padre? Que nós esperamos, porque ele é inspiração, será inspiração para todos nós, que seja um modelo de vida cristã. Quando eu vejo os artigos, porque às vezes a gente não se depara quando a escolha de um papa, a gente não busca poucas pessoas fazem isso, poucos católicos, não adianta dizer, buscam a história anterior do papa, quando ele era um bispo. Por exemplo, o bispo de Cracóvia, que era João Paulo, era extremamente inovador, audacioso ao propugnar a fé, o evangelho.
Vá resgatar Francisco, né? Jorge Bergoglio, em Buenos Aires. Como ele abriu as portas da igreja para os mais necessitados. Como ele resgatou os princípios inacianos, né? Toda a doutrina jesuítica na forma de conciliar a oração com a ação, de conciliar o diálogo com Deus com o gesto concreto, com a ação que transforma vidas, que salva almas, que traz as pessoas para dentro da nossa igreja. Então tem que ter uma vida santa, né? Mas é claro, a gente tem que considerar outros fatores, né? E a gente tem que ser muito pé no chão. Tem que considerar, por exemplo, o estado de saúde, né, do cardeal candidato, a sua idade, afinal, todos nós queremos que o Papa viva bem, que viva muito e que possa ter um pontificado maravilhoso, né, proporcionando, né, que não tem um seja abençoado. Sim, exatamente. E aí, claro, experiência internacional, a gente sabe ali que todos estes homens maravilhosos que estão lá nesse momento são doutos, têm vasto conhecimento, são poliglotas. Claro, isso aí é inquestionável, né? Mas nós precisamos, além deste conhecimento, uma fenomenal capacidade de comunicação. E eu vou sempre lembrar do João Paulo, né? Porque o João Paulo era um comunicador. Eu tive a oportunidade, o privilégio ainda criança, né, de ver João Paulo no Piauí, né, da chegada do Papa, o Papa no Brasil, a marca da comunicação, principalmente com as camadas mais pobres. Francisco, o diálogo que ele teve, quem não lembra, logo que assumiu, Francisco esteve aqui no grande evento da juventude no Brasil, como ele dialogou com os jovens, como aquele evento marcou a presença da nossa juventude em nossa igreja, né? Então, essa comunicação, ela é fundamental. Então, vocês, nossos cardeais fictícios de Santo Pódio, a responsabilidade é grande. Exatamente. Pois bem, professor. O senhor já até falou um pouco sobre essa questão da clausura, né, de como os cardeais já estão ali naquela sintonia de oração, de reclusão, para poder entrar mesmo naquela profundidade da sua oração, na profundidade da sua fé, para que Deus dê o discernimento, o Espírito Santo dê o discernimento de quem eles irão votar, quem eles irão escolher para reger o povo de Deus. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente aí. Estamos aqui do lado de fora, todos nós. E se sair a fumaça preta? O que é que acontece? Olha, é muito importante, né? Às vezes as pessoas falam assim, para que essa clausura? Gente, nós estamos falando de homens de Deus. O mundo está aí, né? O mundo, ele usa uma palavra que o mundo é metido, é enxerido, cheio de contaminação. Então eles precisam dessa privacidade, né? Para estar mais próximo de Deus, para ter esse momento com Deus, né? Então é fundamental manter esse sigilo, essa reflexão. Mas a fumaça, nós somos parte de uma grande eclésia, de uma grande igreja que tem rituais. Alguns ficam assim chateados com nossos rituais, mas isso é a nossa identidade. É isso que nos fortalece. O fato de que nós repetimos, reiteramos e batemos na tecla que essa é a nossa fé, que essa é a nossa igreja. Então vai subir uma fumacinha negra. Aí só olha, não teremos Papa ainda. As pessoas perguntam por que a fumaça é preta, por que a fumaça é branca. Na verdade, a fumaça ela é produzida pela queima das cédulas. Os cardeais, eles colocam o nome do futuro Papa, do seu candidato. E aí são apurados os votos, e se não há consenso, se não há o candidato que atinge 2/3 dos votos, as cédulas são queimadas com uma substância que, olha, eu tenho curiosidade de saber, é segredo de Estado, é segredo de Vaticano. Essa substância, ao ser queimada com as cédulas de papel, produz a fumaça negra. Não temos Papa. Por outro lado, quando as cédulas são queimadas com uma outra substância química,
que produz a fumaça branca, nós já temos um novo Papa. Então, essa simbologia que hoje, por isso que eles precisam de privacidade, porque o que tem de paparazzi, o mundo inteiro, o mundo cristão inteiro e até o não cristão estão com suas lentes, com seus links, com seus satélites de olho no Vaticano. Então, tudo este ritual tem um impacto muito grande. Nós estamos, né, na expectativa, porque, embora exista um protocolo que garanta que após o sepultamento do nosso santo homem querido Francisco, a igreja continua sendo gerenciada, existe um protocolo rigidamente estabelecido que a igreja não para, ela não para porque a igreja somos todos nós, todos os vocacionados, mas nós queremos um Papa. Nós temos necessidade dessa liderança espiritual. Muito bem. E diante dessa necessidade, né, que tem que vir com muita oração, eu trago aqui um dado histórico, né, que fala um pouco sobre essa questão, que pode explicar essa questão também da clausura, né? Que também já tiveram reportagens sobre, que foi a escolha mais demorada que teve de um Papa, que durou 3 anos, né? E estavam lá todos reunidos e tudo mais. Demorou tanto que o pessoal da cidade em que eles estavam reunidos, os cardeais, invadiu o local, né? Arrancou o teto, invadiu o local e forçou eles a escolherem logo um Papa pela demora, né? E aí o Papa que foi escolhido na época, Clemente X, décimo, eu vou pesquisar e botar aqui também, o que foi eleito, né? Ele disse, não, a gente precisa mudar essas regras, porque para todo conclave não pode ser tão demorado quanto se foi, e também não pode permitir que o pessoal entre aqui com enxada, pedra, pau, ameaçando a gente, para ter uma escolha logo, né? E aí, por quê? A gente entende que, creio que naquela época também, eles tivessem a oração, né? Eles não podiam ser forçados com paus e pedras a escolher, né? Apesar da demora. Então, eu creio que hoje também tem um protocolo, apesar de não ter uma data limite, mas eles têm um protocolo ali que eles têm que, sei lá, o mais rápido possível, né? Dentro daquele protocolo, né? Para que nada seja feito de qualquer maneira. E, logicamente, eles devem, nós aqui como cardeais, por uma noite, né, íamos ter nossos, não preferidos, mas aqueles que a gente já conhece que poderia, né, desempenhar o papel, tudo mais. Inclusive saiu também em reportagens candidatos que são os favoritos, né, tem um Papa da África, da região da Ásia, que também são, enfim. Então, como é que a gente aqui de fora, já que a gente não pode entrar mais lá com pau e pedra, como é que a gente aqui do lado de fora pode complementar esse lado da oração com os cardeais que também já estão lá reclusos, orando, pedindo a Deus, conversando entre si para saber por que você votou nesse, deu a fumaça preta, vamos tentar. Ele também deve ter alguma conversa desse tipo, eu imagino, eu não sei. Então, como é que a nossa oração aqui pode se juntar com a oração deles lá para que tudo dê certo e saia a fumaça branca? Eu creio que você respondeu a minha pergunta, né? A Igreja Católica, essa instituição mais que milenar, não é à toa. Nós somos uma igreja que dobra o joelho. Nós somos uma igreja que reza o terço. Nós somos uma igreja fiel aos seus rituais, fiel à sua doutrina. Nós somos uma igreja temente a Deus. Nós somos uma igreja de oração.
gente reza forte mesmo. Então, nesse momento que nós estamos, nós aqui no Brasil, você que está acompanhando aqui o Santo Pod, nós estamos a milhares de quilômetros do Vaticano. Essa distância não é nada para Deus. Nós estamos até numa diferença de fuso horário. Isso não é nada para Deus. Então, o momento nosso é o momento de vibrar na mesma frequência, vamos usar essa expressão, é de manifestar a nossa fé, a nossa oração, primeiro para iluminar, né, para abençoar os nossos pregadores, os nossos missionários, os nossos padres, os nossos cardeais que estão nesse momento em profunda reflexão. Vamos rezar por eles, para que a escolha seja sábia, para a escolha seja justa, para que seja o melhor para toda igreja, que é uma igreja tão plural. Nós sabemos que os olhos do mundo, entre crentes e leigos, existem vários interesses, né? Historicamente, quantos e quantos não tentaram influenciar? Quantos e quantos não tentaram pressionar a igreja? A igreja se mantém fiel aos seus princípios, né? E é justamente essa fidelidade, né, que faz com que as escolhas sejam sábias, né? E que a comunidade cristã católica saiba acatar. A gente não pode comparar um com o outro, nem esperar que o outro seja igual, o novo seja igual ao outro, porque sempre vai ser uma escolha baseada no entendimento e, mais do que tudo, no poder do Espírito Santo sobre aqueles homens, né? E nós vamos orar mais ainda pela nossa igreja, para que a nossa igreja continue firme, forte, acolhedora, humanizada, para que os templos, que as igrejas continuem cheias, principalmente de jovens cantando, louvando, da nossa catequese continue oxigenada, com as pessoas conhecendo cada vez mais a nossa exegese, a nossa doutrina, os nossos princípios. Mas nós podemos também, no âmbito privado, fazer as nossas penitências, pegar o nosso rosário. Vamos rezar pelo conclave, que o conclave seja transparente, que o conclave seja justo, né? Nós podemos nos unir espiritualmente, e a espiritualidade não tem fronteiras, e a nossa fé não tem fronteiras, para que a Igreja Católica possa, com a fumacinha branca, dizer: Habemus Papa. Habemus Papa. Bem, muito bem. Muito bem. E aí... vai só pode... antes do Cleison já fazer a próxima intervenção dele aí, eu sei que é... E se tiver também, Cleison, outras dúvidas que a gente não tenha falado aqui, que tu pensou e trouxe naquela nossa conversa que a gente teve, pode fazer também. Mas antes, eu queria que o senhor falasse, antes da nossa escolha santa e das outras dúvidas que o Cleison possa ter, falasse sobre o legado, um pouco do legado do Papa Francisco, né? No sentido de que ele foi um Papa corajoso de falar sobre temas que talvez antes não fossem tão debatidos, né? Tão trazidos à tona como ele fez, que é importante, e principalmente da área do senhor, né? Nessa área do clima, nessa área ambiental, que o senhor falasse um pouco sobre esse legado que ele deixa, que também vai servir de base, assim como o dos outros papas antes dele, vai servir de base para o próximo, né? Olha, o legado do Papa Francisco é vasto. Eu vou separar pelo menos aqui uns 3 pontos relevantes. São muitos. Eu acredito que o ponto mais relevante do pontificado de Francisco seja a sinodalidade, seja o chamado ao fiel a ser igreja de fato, né? A participar do cotidiano, a caminhar juntos, a uma abertura ampla que atraiu muita gente
que estava afastado da igreja. E, aliás, permitiu muitas conversões. Essa abertura maravilhosa, essa perspectiva inclusiva e acolhedora é uma responsabilidade muito grande. E o futuro Papa há de olhar com muitos bons olhos para isso. A opção pelos pobres não foi uma surpresa. Quando era ainda Jorge Bergoglio em Buenos Aires, o nosso Papa já fazia isso. E não é à toa que ele escolheu Francisco. Né? Francisco, que fez voto de pobreza. E aí eu chamo o legado da austeridade, o legado da humildade, o legado da transparência. Todos nós sabemos, nós que vivemos o catolicismo, não nos momentos apenas litúrgicos, da Santa Missa, mas que procuramos ser curiosos, né, dos rituais e da gestão do Vaticano, né, das coisas políticas da nossa igreja. Como ele fez uma transformação na gestão do Vaticano para permitir a transparência, a lisura, porque o Vaticano tem um patrimônio. E o Vaticano tem uma obra social fenomenal, em todas as ordens, né, espalhadas pelo mundo. Então ele foi um excelente gestor, e que isso pode repercutir no sucessor. Olha, mas a palavra está com os nossos cardeais. E o último, eu vou puxar a sardinha para a minha brasinha, para o meu foguinho, é que ele chamou a atenção para discussão, trouxe para dentro da igreja a nossa responsabilidade enquanto católicos, enquanto cristãos, sobre a nossa casa comum, o nosso futuro comum. Ele nos chamou a uma conversão ecológica, que nós possamos cuidar de todas as criaturas, de todos os viventes. A Laudato Si, um documento riquíssimo, se você não conhece, busque conhecer. Ele desnudou a temática ecológica para mostrar que ela é pura vida. E quem defende vida é o cristão. O cristão é pura vida. Então, nós merecemos a vida em abundância, mas todas as criaturas de Deus também merecem. Então, eu acredito que o legado dele é fenomenal, porque ele nos torna mais humanos, mais sensíveis, mais generosos, mais empáticos e, consequentemente, mais próximos de Deus. Bem. E aí o senhor já respondeu a pergunta a dúvida que eu tinha aqui, né, que era sobre essa questão da contribuição, onde foi essa maior contribuição do Papa Francisco, que o senhor tinha visto, e aí mas o senhor já respondeu dentro desse seu arcabouço que o senhor acabou de falar, e aí nada mais cabal do que o próprio tema da campanha da fraternidade esse ano, né, que é a ecologia. O Papa deixou esse legado muito forte e encerra a sua vida terrena aqui com esse legado na campanha da fraternidade. É importante ressaltar, viu? Só uma contribuição, que a CNBB já vem batendo nessa tecla há muitas campanhas da fraternidade, né? A gente também tem que reconhecer o trabalho dos nossos bispos, da comunidade católica do Brasil, muito sensível a essa temática. Sim, professor. E aí, professor, nós temos aqui o nosso Escolha Santa, que é um quadro dentro do nosso episódio, onde a gente abre para os nossos entrevistados 2 opções, ou 3, ou 4, de situações ou de alternativas em que você pode optar por uma opção ou outra, ou as 2 opções, ou nenhuma das 2, sendo que o entrevistado tem que explicar o porquê vai escolher essa alternativa, né? E aí, como primeira pergunta, o senhor, como bom franciscano, devoto de São Francisco, queria lhe perguntar aqui se o senhor gostaria, dentro dessas 2 opções, de estar ali junto com São Francisco, ser um franciscano ali que o acompanhava nas missões, cuidava dos pobres, pregava a palavra, ajudava ali sendo um ajudante fiel ali de São Francisco, ou então ser ali um 13º discípulo, aquele geógrafo, cartógrafo, que iria destrinchar ali os mapas por onde
a palavra seria pregada, onde os discípulos seriam enviados. Você agora me colocou numa saia justa. Meu pai do céu, como é que você faz isso comigo? É muita responsabilidade, né? É claro que os discípulos, e tem uma história belíssima, um testemunho belíssimo, né? Eles foram os precursores de toda a grande obra de Deus, de toda a nossa igreja. Haja que Pedro foi o primeiro bispo. Mas reconhecendo a grandeza de Jesus e, secundariamente, desses santos homens que os acompanharam no momento mais difícil. Não foi um céu de brigadeiro a vida dele. Se você observar a história de cada um dos discípulos, toda a sua trajetória, né, vocês vão ver como foi uma história de lutas e de sofrimento. Mas quem sou eu para sequer amarrar as sandálias de um desses discípulos? Eu preferia ser um humilde escudeiro de São Francisco, que era um homem que tinha tudo do mundo humano, do mundo material, de todas as riquezas, e que fez uma escolha genuína e corajosa para aquele mundo. Um homem que desafiou o mundo, um exemplo de Jesus, mas na escala menor, e que construiu uma obra que contagiou jovens, adultos, pessoas por onde passou. Quem observa a majestosa obra de Francisco na Itália, em Assis, sabe muito bem do que estou falando. E todos os santuários franciscanos, aqui onde eu moro, na região sudeste, aqui o nosso querido Santuário de São Francisco, você se inebria com o exemplo de bondade, simplicidade, humildade que Francisco nos deixou. Então eu queria muito aprender com Francisco para aumentar a minha fé. Ou como aquela oração clássica, né? Fazei com que eu procure mais perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Muito bem, pois é dando que se recebe. E essa música é emblemática porque nós temos aqui 3 Franciscos. O senhor, o Cleison, que são devotos, e o próprio Papa Francisco conosco. Então, se tem 3, nós podemos pedir música. E essa música, né? Ela representa bem, né, o Papa e o próprio São Francisco. Então, podemos sim pedir essa música para encerrar esse nosso episódio, agradecendo para o senhor, professor, pela disponibilidade mais uma vez. E dizer que o Santo Pode estar de portas abertas, como eu já falei, né, para mais episódios, porque os temas, os assuntos que nós podemos nos aprofundar, né, da igreja são vastos, né? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais aprofundamento, melhor para a gente conhecer a nossa doutrina, a nossa religião, e estarmos mais próximos de Deus, que é o intuito, né, dessa nossa caminhada, que é o intuito do Santo Pode, fazer com que a santidade seja possível, né? Mostrar que a santidade é possível nos dias de hoje. Então, professor, muito obrigado. Foi um episódio que eu gostei muito, né? Feliz porque finalmente deu certo, né? Conversarmos com o senhor. Só tenho a agradecer, viu, meus irmãos? Estamos sempre à disposição, né? Feliz com a iniciativa e que Deus continue abençoando infinitamente. Bem, é isso. Obrigado também, professor. Queria lhe agradecer pela sua disponibilidade de tempo, pela sua prestatividade em nos ajudar aqui, em despejar esse conhecimento vasto que o senhor tem aqui conosco sobre o conclave e sobre outros temas aqui que nós acabamos abordando dentro do episódio. E é como o Terence falou, deixar as portas abertas sempre para o senhor. E nós vamos ter mais e mais temas ainda em que a sua presença será importantíssima conosco. Muito bem. Um abraço na esposa, nas filhas, né? E para você que está nos assistindo, gente, o conclave começou ontem. Não, então, como o professor falou, a gente conversou. Vamos permanecer em oração, né, para que as nossas orações cheguem lá também e para que os cardeais, pela ação do Espírito Santo, bem escolham
o próximo Papa, né, o nosso próximo líder, para que a gente possa em breve ouvir Habemos Papa, né? Temos um Papa novamente. Não sei se Francisco II, mas quem sabe, né? Mas será um Papa muito abençoado. Então, rezemos pelo próximo Papa. Nos acompanhe, continue nos acompanhando aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, curta aqui esse episódio. Se você também não nos segue lá no Instagram, também vá lá, nos siga, temos muitos outros conteúdos. E é isso, meu povo. Um abraço a todos. Até o próximo episódio.